E aí, galerinha do oitavo ano, meu nome é Ives Fernando, eu sou professor de ciência e hoje nós iremos dar continuidade a mais uma aula do EducaPE. Eu irei falar sobre as DSTs, que são doenças sexualmente transmissíveis. A DST, ela recebeu uma nova nomenclatura. A nomenclatura que se chama é IST, porque se trata de uma infecção sexualmente transmissível. E daí você pergunta, o que são as ISTs? As infecções sexualmente transmissíveis, elas estão entre os problemas de saúde pública mais comuns do mundo. A estimativa é de aproximadamente 340 milhões de novos casos por ano. E quando se fala das ISTs, elas são disseminadas principalmente por via oral, vaginal, anal, através do sexo. Isso daí sem o uso de preservativo masculino ou o feminino. Quando uma pessoa ela está infectada. Então, quando se fala de IST, outra forma de transmissão é durante a gestação, ou parto, ou durante a amamentação. Nessa telinha, voltando, nessa imagem que vocês podem ver aí na telinha, você pode observar que tem uma mãe que está amamentando, tem uma gestante, e ela tem com dúvidas, né? Dúvidas se está com sífilis, se está com gonorreia, se está com herpes, se está com clamídia, se tem doenças, no caso, infecções sexualmente transmissíveis, né? Que ela pode estar passando para a sua criança ou para o feto, né? Então, falando sobre as ISTs. Bora observar aí na telinha. Como é que se manifesta a IST, né? As IST elas podem se manifestar através de um corrimento de feridas. Olhem as feridas, as verrugas que estão aí no ânus, nos genitais. Essas ISTs aí, elas surgem sobretudo no órgão genital. Contudo, ela pode surgir também em outras partes do corpo, como palma das mãos, olhos e línguas. Os corrimentos, eles vão aparecer no pênis, eles vão aparecer na vagina, vão aparecer no ânus, podem ser esbranquiçadas, esverdeadas, amareladas, e isso vai depender da IST. Então, se fala sobre manifestação, ela pode apresentar aí um odor forte, a pessoa ela pode se sentir, quando for urinar, uma dor muito forte, também na relação sexual. Na mulher, quando o corrimento surge em pequena quantidade, somente no exame ginecológico é que pode ser detectado. Esse corrimento ele pode manifestar-se na gonorreia, na clamídia, a tricomoniase, a vaginose bacteriana e a candidíase, né? Que também causam aí corrimentos vaginais, mas não são consideradas no caso de IST. Então, toda vez que quando se fala IST, a gente está falando sobre as infecções que são sexualmente transmissíveis. Bora ver quais são as principais ISTs aí na telinha? Toda vez que eu falo as principais ISTs, né? Eu tenho sífilis, gonorreia, herpes genital ou herpes labial também, infecção pelo papiloma, vírus humano, HPV, no caso quando se fala sobre o papiloma, hepatites B e C, infecção pelo vírus. Então, quando se fala sobre a sífilis, o que é a sífilis? Se você observar aí na telinha, a gente tem o segundo estágio da sífilis, que vai aparecer manchas, né, nas palmas das mãos e nas palmas dos pés. A sífilis, na realidade, é uma infecção sexualmente transmissível
que é causada por uma bactéria, né? Essa bactéria, normalmente, a sífilis, ela vai apresentar fases que são bem distintas, né? Essas fases distintas, elas são primária, secundária e terciária, né? Que pode ser detectado aí por períodos que a gente chama de períodos latentes. Então, vê aí na telinha as fases, né? Então, eu tenho o estágio 1, o estágio 2 e o estágio 3. No estágio 1, acontece aí de 3 a 90 dias depois da exposição. No estágio 2, vai acontecer de 4 a 10 semanas depois da infecção inicial. E no estágio 3, de 3 a 15 anos depois da infecção inicial. Então, você observou, na realidade, os 3 estágios que a sífilis ela pode ter. Mas, além da sífilis, a gente tem a gonorreia. A gonorreia, na realidade, ela é uma infecção que também é sexualmente transmissível, é causada aí por bactéria, né? Popularmente que é chamada de gonococo, né? Ela também pode passar de mãe para o bebê e isso vai ser durante o parto. O problema frequente, na realidade, da gonorreia em homens e mulheres, eles costumam afetar o quê? A uretra e o colo do útero, bem como o reto e a garganta, quando se pratica sexo oral ou anal, respectivamente. E a gonorreia, ela vai trazer aí uma dor, né? E ardência, que são sinais que são comuns. Esses sinais podem ter também nas crianças recém-nascidas, né? Que atinge aí principalmente os olhos, com o potencial de deflagrar a perda da visão. Quando se fala do período de infecção, a gente tem até uma semana, ou seja, ela pode permanecer 7 dias no organismo, né, antes de disparar os sintomas. Estima-se aí que entre 1% e 2% da população mundial, né, carregue essa bactéria no corpo. Como não é uma doença de notificação assim compulsória, né, no Brasil, a gente desconhece a sua incidência exata, né, que se tem da gonorreia. E pulando para outro tipo de IST, vamos falar sobre a herpes. A herpes, a gente tem a herpes labial e tem a herpes genital. A herpes se trata de uma IST que quase todo mundo tem, isso segundo os dados aí da Organização Mundial de Saúde. Ou seja, 2/3 da população mundial tem herpes, mas a maioria não apresentam sintomas. Então, a herpes, na realidade, ela é transmitida por um vírus que pode ficar aí latente durante anos e as feridas só vão aparecer se houver aí uma baixa no sistema imunológico, isso aí devido à questão de estresse, né? Infecções e alterações hormonais. Então, bora acompanhar aí na telinha quando se fala sobre herpes labial e genital. Vejam essas imagens. Nessas imagens daí, a gente tem 2 tipos de vírus, né? Um é mais frequente na boca e o outro é nos genitais. Mas ambos podem contaminar qualquer parte do corpo. A troca tem sido cada vez mais frequente por causa do sexo oral sem camisinha. Então, na telinha, você pode observar que a gente tem aí a parte da herpes genital feminino, o herpes genital masculino, né, que está na genitália, e a gente tem a herpes labial, que costumamente ou culturalmente costumamos dizer que foi a aranha que mijou ali no lábio da boca, mas na realidade se trata da herpes labial, que é um tipo aí de IST. E agora a gente vai falar sobre
Outro tipo de IST, o HPV. Toda vez que se fala de HPV, a gente está falando sobre o papiloma vírus humano, né? Que é conhecido também como o HPV, que é um vírus comum que quase se instala na pele e nas mucosas de homens e também de mulheres, né? Existe cerca aí de 150 tipos de HPV. Veja que é muito tipo de HPV. Mas 4 tipos são mais frequentes e vão causar uma grande maioria das doenças que são relacionadas à infecção, que pode causar desde verruga até câncer. Então, sua transmissão do HPV, ela vai se dar por contato direto com a pele, ou seja, pela mucosa que está infectada. A principal forma de transmissão é pela via sexual, né? Que inclui contato oral, genital, genital e genital, ou mesmo manual genital. Portanto, o contágio com HPV ele pode ocorrer mesmo na ausência de penetração vaginal ou anal, né? Que também pode haver uma transmissão durante o parto, né? Como muitas pessoas infectadas pelo HPV que não apresentam aí sinais ou sintomas. Elas não sabem que tem um vírus, mas elas podem transmitir. Então, entre as medidas que tem de prevenção estão o uso do preservativo nas relações sexuais e a aplicação da vacina contra o HPV, que é distribuída aí pelo Sistema Único de Saúde, que é o do tipo de quadrivalente. Ou seja, a vacina ela vai proteger contra 4 tipos de HPV, o 6, o 11, o 16 e o 18, abrangendo os 2 principais tipos responsáveis por câncer de colo de útero e aqueles responsáveis pelas verrugas genitais. Então, bora lá para a telinha para a gente observar essas verrugas genitais. Observe aí como são essas verrugas genitais, né? As verrugas genitais, elas podem ocasionar tanto na genitália masculina quanto na genitália feminina. Na imagem, a gente tem verrugas que estão na genitália feminina. Então, quando se fala de HPV, a gente está falando sobre as verrugas que podem até provocar o câncer de colo de útero. E agora a gente vai falar sobre outro tipo de IST. Bora falar agora sobre hepatites. Hepatites virais do tipo B e C. As hepatites, que é B e C, elas são, na realidade, inflamações no fígado, que são causadas por vírus e constituem um grave problema de saúde pública no mundo. Quando se fala sobre hepatites virais B e C, eu gostaria que a gente fosse lá para a telinha para a gente observar algumas imagens. Então, se você observar aí, a gente tem uma transfusão sanguínea. Por quê? A transmissão do vírus da hepatite C, ela vai ocorrer principalmente pelo contato com sangue, por via parental. Os indivíduos que receberam transfusão de sangue, ou no caso de hemoderivados, falando aí de plasma, plaquetas, antes de 1993, eles devem ser testados, pois são considerados aí de risco para essa infecção. Então, se fala de hepatite B e C, né? A gente tem aí também o período que ela vai ser transmitida, né? Então, a transmissão da hepatite B, ela se estende aí de 2 a 3 semanas antes de aparecerem os sintomas, até o término da doença. Em caso aí de cronificação, e o paciente ele vai permanecer transmitindo a hepatite B. No caso da hepatite C, a transmissão, né, da hepatite C, ela vai se estender de 1 semana antes dos sintomas, até
não ter mais carga viral detectável. Em caso aí de cronificação, o paciente ele vai permanecer, no caso, transmitindo a hepatite C. Então, se falando de hepatite, a gente também tem as hepatite B em gestantes, em mulheres grávidas. Ou seja, no período pré-natal, deve-se realizar testagem, né, para hepatite B no primeiro trimestre e no terceiro trimestre da gestação. Por quê? Para os recém-nascidos, né, das mães com hepatite B, é importante receber a primeira dose da vacina contra o vírus da hepatite B e a imunoglobulina, né, que é contra a hepatite B, preferencialmente nas primeiras 12 horas de vida da criança. A amamentação aí pode ser liberada. Então, eu falei para vocês sobre a hepatite B e a hepatite C. Agora eu vou falar para vocês sobre uma infecção que se chama HIV, né? Que no caso é a AIDS. O HIV ele é transmitido aí através, né, de um contato estreito com um líquido corporal que contenha o vírus ou células infectadas com vírus, como sangue, sêmen ou líquidos vaginais. O HIV ele vai destruir certos tipos de glóbulos brancos de sangue, enfraquecendo contra as infecções e os cânceres. Quando as pessoas elas são infectadas, né, os sintomas de febre, erupções cutâneas, aumento do tamanho dos linfonodos e cansaço podem durar de alguns dias a várias semanas, né? Então, muitas pessoas infectadas permanecem bem por mais uma década, né, com o vírus sem saber. Então, aproximadamente aí metade das pessoas que não são tratadas, elas ficam doentes e desenvolvem a AIDS, que é definida aí pela presença de infecções sérias e cânceres em cerca de 10 anos. Por fim, a maioria das pessoas que não são tratadas desenvolve a AIDS. Então, quando se fala da infecção pelo HIV, eu tenho aí os exames de sangue para verificar o anticorpo do HIV e para medir a quantidade de vírus do HIV que pode confirmar esse diagnóstico. Os medicamentos contra o HIV, no caso que a gente chama de retrovirais, são 2 ou 3 ou mais tomados conjuntamente, que podem interromper a reprodução do HIV, interrompendo e fortalecendo o sistema imunológico. E dessa forma, torna a pessoa aí menos suscetíveis a infecções. Mas os medicamentos, eles não conseguem eliminar o HIV, né, o qual persiste em uma forma inativa. O HIV, ele destrói progressivamente o sangue, que são chamados de linfócitos, que a gente chama de CD4. Os linfócitos, eles vão ajudar a defender o corpo contra as células estranhas do organismo que está infectado ou com câncer. Assim, quando o HIV ele destrói o CD4, no caso os linfócitos, as pessoas elas vão ficar mais vulneráveis, né? E aí vai ter um ataque por muitos outros organismos que são infecciosos. O HIV ele originou-se na África Central durante a primeira metade do século XX, quando um vírus de um chimpanzé, né, estreitamente relacionado, infectou a primeira pessoa. Então, ocorreu aí a disseminação global e começou no final da década de 70 e a AIDS foi a primeira reconhecida em 1981. A AIDS
é a forma mais grave de infecção por HIV. A infecção por HIV ela é considerada AIDS quando desenvolve pelo menos uma doença, né? Uma doença como complicação bem séria ou um número aí de contagem de linfócitos, no caso do CD4, que vai decrescer substancialmente. A AIDS ela é diagnosticada quando pessoas que foram infectadas pelo HIV desenvolvem certas doenças. Essas doenças elas são chamadas de doenças definidoras de AIDS e vão incluir infecções sérias que ocorrem principalmente em pessoas com o sistema imunológico debilitado, né, que são chamadas aí as infecções oportunistas, incluindo infecções fúngicas, como a criptocose, a pneumonia e a infecções por herpes simples e, no caso, as herpes que são graves, que a gente chama de herpes zoster. Então, certos tipos de câncer, como câncer cervical invasivo, sarcoma de Kaposi e certos linfoma, que vai ter aí uma disfunção do sistema nervoso que vai estar decorrente da infecção do HIV, ou seja, houve ali a consumição pela AIDS. Então, o HIV ele é geralmente transmitido das seguintes formas, né? Bora ver as seguintes formas que o HIV ele é transmitido. Observe aí na telinha. Então, na telinha, as formas que eles são transmitidos, né, é por contato sexual com uma pessoa infectada, quando a membrana mucosa que reveste a boca, a vagina, o pênis ou o reto vai ficar aí exposto a líquidos corporais, como sêmen ou fluidos vaginais contendo HIV, como ocorre aí durante a relação sexual desprotegida. Vai ocorrer também, né? Pode ser transmitido por ingestão de sangue contaminado, como pode ocorrer quando agulhas elas são compartilhadas ou um profissional de saúde é acidentalmente picado por uma agulha contaminada por HIV. Acontece também a transmissão de uma mãe infectada para seu filho, que seja antes, durante ou depois do parto, através do leite materno também. Então, o HIV ele pode ser geralmente transmitido, né, por procedimentos médicos, como transfusão de sangue que contém HIV, procedimentos realizados com instrumentos inadequadamente esterilizados ou transplante de órgão ou de tecidos infectados. O HIV ele vai ter aí mais probabilidade de ser transmitido pela pele ou membrana da mucosa, caso for lacerada ou danificada. E ainda aqui, no mínimo, o número aí de linfócitos do CD4, né, do sangue, a contagem aí do CD4, ela vai ajudar a determinar o seguinte, quando a gente fala de CD4. Até que ponto o sistema imunológico pode proteger o corpo contra as infecções? Qual é a gravidade dos danos que são causados pelo HIV? A maioria das pessoas que são saudáveis apresentam aí uma contagem de CD4 de 500 a 1000 células por microlitro de sangue. Ou seja, normalmente o número de linfócitos, que é o CD4, ele é reduzido durante os primeiros meses de infecções, que são passados cerca de 3 a 6 meses. E aí a contagem do CD4 ela vai dar uma estabilizada, né? Então, sem o tratamento, geralmente, se não tiver o tratamento, a contagem ela vai declinar a um ritmo que vai variar de
repetindo a contagem, ela vai variar a um ritmo, né, de lento, né, a rápido, né? Então, se a contagem do CD4 ela cair para menos de 200 células por microlitro de sangue, né, o sistema imunológico da pessoa ela vai ficar menos capaz de combater determinadas infecções. Por exemplo, a pneumonia, né, ela não vai ter como combater a pneumonia. Então, a maioria dessas infecções é rara em pessoas saudáveis. Então, quando se fala de carga viral, a carga viral ela vai representar a rapidez com que o HIV se está reproduzindo quando as pessoas elas são infectadas. A carga viral, na realidade, ela vai aumentar aí em seguida, depois de 3 a 6 semanas. Mesmo sem tratamento, ela vai cair para um nível mais baixo. Bom, então, geralmente as pessoas que têm AIDS, elas vão ter vários tipos de sintomas. Elas podem ter febre, cansaço, a imunidade dela fica muito baixa, vai ocorrer a questão das doenças que a gente chama de doenças que são oportunistas. Então, essa pessoa que está com AIDS, que vai para um centro de aconselhamento e é diagnosticada, ela passa por um monitoramento. Então, se ela for diagnosticada, a infecção por HIV, ela deve realizar análises de sangue regularmente para medir os seguintes, né? A contagem do CD4 e a questão da carga viral. Então, se a contagem do CD4 ela for baixa, as pessoas ficarão aí mais propensas a desenvolver infecções sérias, caso a contagem do CD4 for baixa, né? Complicações aí do HIV, como determinados tipos de câncer. A carga viral ela vai ajudar a prever a velocidade em que o valor do CD4 provavelmente diminuirá nos seguintes anos. Então, quando se fala de monitoramento, essas duas medições elas vão ajudar o médico a determinar o quê? Em que momento iniciar os medicamentos antirretrovirais, que efeitos o tratamento provavelmente terá, que outros medicamentos poderão ser necessários para prevenir as infecções complicadoras. Então, com um tratamento eficaz, a carga viral ela vai diminuir para níveis muito baixos dentro de semanas e a contagem do CD4 ela vai começar a sua lenta recuperação até voltar à normalidade. Então, quando se fala de prevenção, como é que eu posso fazer a prevenção da AIDS? Atualmente, não há nenhuma vacina, né, que é eficaz contra o HIV para prevenir a infecção por HIV ou reduzir aí a progressão da AIDS em pessoas que já sejam infectadas. Entretanto, tratar pessoas que têm a infecção por HIV reduz, na realidade, o risco dessas pessoas transmitirem a infecção para outras pessoas. Então, eu gostaria que vocês agora observassem essa imagem aí na telinha. Quando se fala de carga viral, então, na telinha, você vê aí, ó, carga viral indetectável, quer dizer, igualmente intransmissível. Entenda, se uma pessoa ela tem uma carga viral que é indetectável, ela não transmite o HIV, né? Você pode ter um relacionamento com uma pessoa que é soropositivo, vai continuar se tratando essa pessoa, né, que tem um soro positivo, mas se ela tiver sua carga viral indetectável, ela não transmite o vírus do HIV. Então, enquanto não existir a vacina, a gente já começa aí, de certa forma,
a erradicar a doença com as pessoas procurando os seus tratamentos. Eu vou ficando por aqui, né? E a gente se encontra na próxima aula.